Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidade da Golden Era. Hoje eu vou falar sobre Mike Mentzer e Keiser Viator, mas antes da gente entrar no tema central desse vídeo, considere se inscrever nesse canal, deixe o seu melhor comentário, sua curtida, compartilha com mais pessoas. Isso obviamente vai fazer com que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você e mostre para mais pessoas. O vídeo de hoje vai tratar de assuntos polêmicos, interessantes, né, de Mike Mentzer, principalmente do Mike Mentzer. A gente vai falar um pouquinho sobre o Keiser Viator também, que faz um papel coadjuvante aqui na história desse vídeo, e do Arthur Jones, que foi talvez o principal treinador de campeões dos anos 70, ali juntamente com o Vince Gironda. Bom, o Mike Mentzer ele começa a treinar aos 15 anos de idade, assim como a maior parte dos garotos daquela geração, uma geração que não tinha internet e que o único veículo de informação que se tinha na época eram as revistas, eram inspirados por elas, ganhavam e pediam de presente do seu pai um par de dumbbells. Isso aconteceu com o Mike Mentzer aos 15 anos, ele ganha um par de dumbbells do seu pai. Geralmente o par de dumbbells vinha com uma instrução de exercícios, então o aluno ali ele ia vendo as figuras dos movimentos dos exercícios e ia fazendo com os dumbbells, né? Era algo realmente, não se tinha internet, não se tinha, a maior parte dos adeptos ainda não tinham um grande acesso à informação, as revistas serviam apenas mais de uma orientação inicial. O Lee Haney também teve esse mesmo início. Na verdade, o Lee Haney pediu de presente para o seu pai, ao invés de pedir um carrinho, isso com 11 anos, tá? Um carrinho, alguma coisa assim, ele pede um par de dumbbells. O Bowery Coe também, da mesma forma. Então, a maior parte dos bodybuilders daquela época, eles eram influenciados pelas revistas e a partir daí pediam para o seu pai um par de dumbbells. O Mike Mentzer, ele vai servir a Força Aérea Americana, ficou lá durante os 4 anos do serviço militar, e lá ele tinha, no seu tempo livre, uma academia disponível. Ele treinava todos os dias da semana, de segunda a segunda, cerca de 3 horas por dia. E aí quando ele sai, ele termina o seu serviço militar, ele parte para a carreira de fisiculturista. Ele entendeu que era realmente aquilo que ele queria fazer. E a primeira competição dele aos 18 anos foi o Mr. Lancaster. Ele fica em primeiro lugar e decide competir no Mr. América, que era um dos eventos mais tradicionais naquele período da história. O Mr. América, o primeiro Mr. América aconteceu em 1939. Em 1940 começa a surgir, né, uma nova era de fisiculturistas, né, com o Joe Grimek, o Steve Reeves, o Clarence Ross, o George Efem, o Jack Dellinger, Bill Pearl, Reg Park. Então todos esses grandes campeões surgiram a partir dessa evolução inicial dos anos 40. E o Mike Mentzer compete nesse Mr. América, mas fica em 11º lugar. Agora o mais curioso é que ele conhece nesse ano Arthur Jones, uma das maiores mentes brilhantes que o fisiculturismo já criou. O Arthur Jones, ele apresenta o protótipo da Nautilus, que ele chamava de Monstro Azul, exatamente no Mr. América. E naquele ano o Keiser Viator compete no Mr. América, ficando em 3º lugar na competição. O Arthur Jones, naturalmente, para quem conhece a história sabe que ele era um gênio, né, um QI à la Einstein, que começou a idealizar o seu produto, a Nautilus, a partir dos anos 40. Ele treinava, na verdade ele estava servindo a Marinha, foi treinar na academia do Vic Ten, que era uma academia que ficava ali em Santa Mônica. O Vic Ten, juntamente com seu irmão Armand Ten, tinha uma rede de academias, talvez as mais luxuosas academias da Califórnia naquele período da história. E quando ele olhou os aparelhos, ele falou, cara, dá para melhorar, dá para fazer diferente, eu posso fazer algo melhor. Mas, obviamente, o Arthur Jones seguiu a sua vida, as suas aventuras. Para quem conhece a história sabe que ele tinha ali uma espécie de zoológico, ele criava jacarés, gorilas, fazia viagens exóticas, enfim. Mas quando ele realmente decidiu entrar no fisiculturismo, em 1970, ele entrou para valer. Ele desenvolveu o seu próprio sistema de treinamento, o HIIT, e os seus equipamentos para que esses treinamentos obviamente fossem executados. E aí já arrumou uma briga de cara com o Joe Wader, por conta tanto do sistema Wader ou da Wader
Barbell, que era obviamente a empresa do Joe Hader, e ele não tinha espaço. O único que dava espaço para ele era o Bob Hoffman, na União Atlética Amadora e no Mister América, e a revista Iron Man. Bom, ele observando ali o Kaiser Viator nessa competição em 1970 ele fica aí em terceiro lugar. O Arthur Jones falou para ele o seguinte: olha, você perdeu porque você está treinando demais, está treinando 6 dias por semana, 3 horas por dia. Então vamos mudar isso aí, vamos criar um programa de treinamento onde você vai treinar menos, em alta intensidade, vai ter um período maior de recuperação, vamos mexer na sua dieta. E no ano seguinte, o mesmo ano que houve a estreia de Mike Mentzer, em 1971, Mike Mentzer ficou em 11º lugar e o Kaiser Viator venceu o Mister América naquele ano. O que aconteceu? O Mike Mentzer foi apresentado ao Arthur Jones, e aí a partir daí a sua vida mudaria para sempre, certo? Errado. Assim como o Kaiser Viator, o Mike Mentzer também teve um interrompimento de carreira. Sua carreira foi interrompida por alguns anos. O Kaiser Viator, ele teve uma lesão, né, teve um dos dedos amputados e ficou muitos anos parado, sofreu um processo doloroso, né, psicologicamente falando, teve depressão, pensou em se matar. Aí a gente sabe do experimento Colorado. Enfim, ele retorna ao fisiculturismo a partir daí. O Mike Mentzer teve uma lesão no ombro que o afastou do fisiculturismo. Ele não podia treinar e ele foi estudar psicologia. Então, praticamente de 72 até 75, ele ficou fora do fisiculturismo. Era como se ele realmente não pudesse mais voltar, porque ele não podia treinar. E ele estava estudando psicologia, porém entendeu que não era aquele caminho que ele queria, né? Então ele tinha pesadelos com o palco, com o fisiculturismo. E em 1975 ele se recupera da lesão e retorna ao fisiculturismo, se prepara com o Arthur Jones, agora no sistema HIIT de treinamento, que posteriormente ele adaptou, desenvolveu, melhorou e chamou de Heavy Dutch. E depois, né, posteriormente, o Dory Yates também adaptou para o Blood and Guts. E ele entra no Mister América agora da IFBB, que era um evento realizado pelo Joe Hader desde 1949, que levava o mesmo nome, curiosamente, do evento de Bob Hoffman, da União Atlética Amadora. Porém, o evento ele estava sob processo, o nome, né, foi retirado, ou seja, a IFBB não tinha mais direito de utilizar o nome a partir de 1977. Mas em 75... o Mike Mentzer ele compete e ele fica em terceiro lugar. Ele perde para o Rob Robson e para o Roger Callard, né? O Rob Robson, se não me engano, foi o grande campeão da noite. O Rob Robson venceu o Mr. Internacional e o Mr. Universo, foi isso mesmo. E aí o Mike Mentzer ele retorna já com esse terceiro lugar e continua sua carreira ali. Foi exatamente nesse período que o Kaiser Viator começava a dar os seus passos novamente rumo aos palcos do fisiculturismo. Agora, já indo para 80, a gente teve em 1979 um belíssimo lugar, um segundo lugar, belíssima colocação do Mike Mentzer. Chegando em 80, ele era o franco favorito para ganhar aquele título. Treinado por Arthur Jones, era a bola da vez, era o cara que estava com um físico impecável, tinha ficado em segundo lugar no Mr. Olympia. E aí houve um problema com o Frank Zane. O Frank Zane estava terminando o seu off, estava ali na sua casa, na beira da piscina, e ele estava sentado numa cadeira de plástico, a cadeira rompeu, ele caiu dentro da piscina, se lesionou, acho que ele teve uma lesão na uretra, ficou hospitalizado. Quando ele sai do hospital, ele procura o Arnold, porque segundo ele, o Arnold era o melhor avaliador de físicos que ele conhecia. O Arnold já tinha intenção de competir naquele período, porque o Frank Columbo já ficava ali incentivando ele a todo momento de retornar. A Maria Shriver não queria que ele retornasse, a sua namorada na época, porque achava que seria ali um assassinato de legado, que se ele perde o Mr. Olympia com um novo tempo, com tantos atletas que tinham na sua época, era praticamente ele mais um ou mais dois. Talvez o único Mr. Olympia que teve mais de 3 atletas foi em 1972. O resto era ele e o Sérgio Oliva, ou ele e o Lou Ferrigno. Mas esse ano de 80 tinha 15 competidores, o Arnold era o 16º. E aí, como ele já tinha intenção de competir, ele disse o seguinte para o Frank Zane, quando o Frank Zane perguntou para ele o que ele achava do seu físico. Ele falou: olha,
não tá da mesma forma que você apresentou o seu físico em 79, mas com os caras que estão aí você vai ganhar. Você pode vencer o evento. Na verdade, eu já estava usando um processo psicológico, porque na cabeça do Joe Hader, o Arnold iria voltar, ele iria vencer o show. Isso aqui é tudo uma conjectura que eu faço. O Frank Zane precisava competir para ser um pano de fundo ali para ofuscar o Mike Manser, que vinha, obviamente, numa crescente, trazendo um outro sistema de treinamento que não era o sistema Wade de treinamento. E o Frank Zane foi iludido pelo Arnold a competir. Ele já era 3 vezes Mr. Olympia, ele podia se ausentar naquele ano e vir melhor preparado em 81 para competir com o Frank Columbo. Mas enfim, o Arnold aparece lá no dia da pesagem, compete, houve aquele problema inteiro, né? Inclusive com o Bowie Coe e com o Mike Manser. Agora, o Mike Manser, nessa época, apesar de estar com um físico excelente, ele estava viciado em anfetaminas. Então, o processo inverso, na verdade, começou a ser projetado a longo prazo e ele começou a ter múltiplos cansaços. Ele chegou a chamar essa percepção que ele tinha de... Era uma sensação de quase morte, segundo ele. Sensação à beira da morte, exatamente isso. Era uma sensação à beira da morte, foi o que ele relatou. E ele passava dias inteiros em cima da cama, né? Então isso atrapalhou muito o psicológico dele. E nessa época, como ele era o franco favorito, a CBS já tinha assinado um contrato, né, a televisão, para que o Mike Manser fosse produzido um documentário com o Mike Manser. Ele já sabia que o Frank Zane não estava nas suas melhores condições e que o Mike Manser era o franco favorito. Então já estava tudo pronto. Só que quando o Arnold aparece, melou a coisa toda. O Arnold já chegou com uma equipe de filmagem, né, dentro lá lá já em Sydney, Austrália. Então ele começou a produzir um documentário chamado Total Reboot, né? Para você que já comprou meu e-book, sabe que tem ali o filme que vem de bônus. Se você não comprou, segue o link aqui embaixo, compra o e-book, que vai vir esse filme também, que é muito bacana, que é uma espécie de Pumping Iron 2, só que do Olímpia de 1980. E o Mike Manser relata que na noite anterior ao Mr. Olympia, em Sydney, Austrália, ele passou muito mal, ele praticamente não andou o dia inteiro, ficou deitado na cama, passou muito mal. No dia do show, ele acordou melhor. Só que o psicológico dele não estava pronto para o show. O que ele falou? O meu físico estava pronto, mas a cabeça não estava pronta, a cabeça não estava ali, é como se eu não estivesse ali. Então ele foi para aquele Mr. Olympia, mas sem a sua melhor condição para vencer o show. E talvez isso tenha sido uma ferramenta importantíssima, né, para o Joe Hader usar na hora de dar a decisão. Que eu acho que foi realmente uma decisão muito complexa para ele ter ficado em quinto lugar, que na verdade ele teria ficado em quarto, mas como ele empatou na pontuação com o Bowie Coe, os dois ficaram em quintos, pularam os dois para quintos, né? Mas ficou o Arnold em primeiro, o Chris Dickerson em segundo, o Frank Zane em terceiro e em quarto o Mike Manser, juntamente ali com o Bowie Coe, empatados, né? Mas deram a quinta colocação para ele. E aí depois daquele show, ele começou obviamente nos simpósios, nos workshops que ele fazia, ele começou a não responder perguntas com relação ao episódio de 80, isso porque ele tinha um contrato com o Joe Hader. O fato dele se ausentar das respostas, ou seja, dele ignorar as respostas, não falar bem da IFBB nem do Joe Hader, fez com que ele perdesse um contrato com o Joe Hader. Ele passa depois a ser o editor-chefe da revista Workout, uma revista que estava tendo um enorme sucesso, e foi uma época que ele usou muita anfetamina, porque ele precisava estar ligado o tempo todo, ele chegava a ficar 3 noites sem dormir, e a revista foi bem na época ali da morte do pai dele, a revista começou a ter sucesso, mas sem motivo prévio nenhum, os donos da revista cancelaram a sua produção, e o Mike Manser entrou numa depressão profunda. E aí perdeu o contrato com o Joe Hader, ele perdeu o contrato com o Arthur Jones também, entrou em sérios problemas financeiros, o uso de anfetamina, cigarro, ele começou a ter uns espasmos psicológicos, ele tinha visões, ele, enfim, se imaginava na lua com Bill Clinton, em situações muito complexas. E a história do Mike Manser, que poderia, na minha opinião, ter terminado com o título do Mr. Olympia de 1980, só não terminou por causa
Isso eu tô falando, pessoal, o próprio Arnold chegou a relatar isso, tá? Foi um egoísmo da parte dele, ele ter competido naquele ano, porque, para quem não sabe, o ano de 1980, além das confusões que foram geradas ali nos bastidores, no ano de 81, boa parte dos atletas, os principais atletas, né, como o Bobby Coy, Frank Zane e o Mike Mentzer, não competiram. O Mike Mentzer nunca mais voltou a competir. O Bobby Coy e o Frank Zane voltaram nos anos subsequentes, mas o Mike Mentzer, ele desistiu. Foi realmente ali um golpe muito duro para ele. Ele não conseguiu assimilar e encerrou a sua carreira. Então se percebe como ele teve momentos difíceis, né? Um atleta que poderia realmente ter sido um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, inclusive vencendo o Mr. Olímpia. Talvez não naquele ano de 80, mas, né, se ele tivesse continuado, a gente sabe que ele teria ainda uma carreira bastante promissora, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, tá? Isso é importante. Deixar o seu comentário. Se você não é inscrito, considere se inscrever, tá? E dá uma passadinha aqui embaixo. Compre o e-book que tem três bônus bem interessantes, tá? O filme Pumping Iron, Total Reboot, que é esse filme que eu citei aqui, e o filme chamado No Princípio, que tem praticamente toda a carreira do Arnold Schwarzenegger. Eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.